Pessoal, o nosso maior receio finalmente aconteceu. Agora o ChatGPT é capaz de substituir completamente o trabalho de vários analistas ou cientistas de dados. Então, ao decorrer desse vídeo, nós vamos explorar duas coisas principais. Primeiro, eu vou te ensinar a utilizar essa feature para que você não fique para trás, mas além disso, nós vamos entender quais são as variáveis, quais são as coisas que você pode fazer para não deixar essa ferramenta substituir o seu trabalho. Sem enrolação, então, vamos aqui no ChatGPT. Você precisa da versão 4, então a versão paga. E aí você vai nesses três pontos e vai em configurações e beta. E aí depois disso você vai em beta features. Depois você vai ativar esse interpretador de códigos aqui, que é a última função. Depois disso, aqui em GPT-4 você já consegue selecionar essa função de interpretador de código. Com isso ativado, basta a gente adicionar algum arquivo aqui dentro do ChatGPT. Então, nesse caso, a gente vai adicionar um CSV e vai pedir para que ele analise esse CSV e traga as conclusões principais desse CSV. Eu não vou entrar muito a fundo na análise em si, o que a gente quer trazer aqui. Eu vou te mostrar mais como é que a ferramenta funciona. E aí você pode testar com alguns dados que você tem. Eu vou também deixar aí na descrição algumas páginas onde você pode baixar esses arquivos, alguns dados que podem te ajudar aqui para que você teste, use a ferramenta, faça análise você mesmo também aí e compare os resultados. Então vamos lá, eu vou utilizar esse site aqui e aí vamos utilizar uma tabela qualquer. Então essa daqui, Electronic Card Transactions em junho de 2023. Então não sei de onde que esses dados estão vindo, mas basicamente aqui o que a gente vai ter, vamos abrir primeiro. O que a gente vai ter aqui provavelmente são transações de cartão de crédito e a gente vai ter uma descrição de cada uma dessas transações e aí Series, Title, To, eu não sei exatamente o que é isso. Então assim, a gente poderia parar aqui, analisar esses dados, entender o que significa isso, mas vamos fazer o seguinte, e aí você tem os valores e tudo, mas eu vou pegar do jeito que esses dados estão aqui, vou voltar para o ChatGPT e vou fazer o upload desses dados. Como um analista de dados, faça uma análise exploratória desses dados e traga as três conclusões mais relevantes do mesmo. Vamos deixar bem simples mesmo e pedir para ele aqui. O que ele faz aqui? Ele faz o que um analista de dados faria. Ele começa a analisar as primeiras linhas do código para entender do que se trata isso. E a gente consegue ver mais informações aqui. Então, olha só, em Python ele está importando as bibliotecas corretas, está lendo os arquivos e tentando entender o que está acontecendo por coluna. Parece que os dados estão relacionados a transações eletrônicas com cartão e incluem várias informações, como o valor das transações, o período, unidade de medida e outros detalhes. Então ele quebrou a análise exploratória em 4 passos. Uma análise descritiva, onde ele vai fornecer estatísticas descritivas para uma compreensão geral dos dados. Análise de valores ausentes, ele vai verificar se tem valores ausentes que possam afetar a análise. Isso é muito bacana, uma coisa que eu já comentei várias vezes aqui no canal, a gente passa grande parte do tempo numa análise, muita gente antes de começar na área acha que vai ficar lá na parte do gráfico ou só na parte mais bonita no final ali, na apresentação. Sendo que grande parte do tempo, às vezes 80% do tempo daquela análise, você passa limpando os dados. Então aqui ele vai procurar valores ausentes, análise temporal, então ele vai analisar a tendência das transações eletrônicas com cartão ao longo do tempo. Já que a gente tem a variável tempo, ele vai fazer isso também, que é uma tendência grande aí dos analistas cientistas de dados também, colocar o fator tempo, porque isso geralmente é muito importante para a sua análise, e análise por categoria, então vai investigar como os dados estão distribuídos em diferentes categorias ou grupos. Olha só, isso daqui tem muito a ver com o dia a dia de um analista de dados. Então, basicamente, você vai fazer essa análise descritiva, tentar entender em geral, limpar esses dados, e aí ele quebrou em 2 tipos de segmentação para a gente tentar entender melhor. Primeira, tempo, segunda, por categoria. Muito bacana, é impressionante o que isso daqui está conseguindo fazer já. Então, vamos lá. Primeira parte, análise descritiva, e aí ele também fez em Python. Não vou entrar em detalhe, mas ele faz algumas observações aqui sobre as variáveis que a gente tem. Então, o número de observações, o número de linhas, né? Número de entradas nos dados. Período, então período de 2000 a 2023, valores de transação. E assim vai. Ele quebra aqui a análise descritiva em diferentes partes e já traz algumas conclusões. E depois, categorias e grupos. Os dados são categorizados em diferentes grupos e títulos de série, que foi aquilo que a gente tinha visto lá a princípio. Depois, uma análise de valores ausentes. Ele também faz o código aqui do mesmo jeito. Procura valores ausentes na nossa base. Ele já conclui aqui que algumas colunas
essas 4 colunas, elas têm grande quantidade de valores ausentes. Então a gente precisa entender o significado dessas colunas e decidir se elas são relevantes para análise. E valores suprimidos, essa coluna ela parece indicar que o valor foi suprimido, mas a maioria desses valores está ausente. Vamos dar uma olhada então. A gente tem aqui a coluna e realmente não tem nenhuma com valor. Que é exatamente... estranho que ele colocou 936, mas no meu caso aqui eu não vejo nenhuma que tem algum valor. Aparentemente isso daqui é uma boolean, ou seja, é verdadeiro ou falso, e como está ausente, provavelmente é falso. Estou chutando aqui, mas vamos lá. Bom, olha só que legal, ele já trouxe os gráficos, inclusive. Então ele fez uma análise temporal, como ele tinha comentado já. E olha só, ele te ensina aqui em Python como é que você pode fazer essa análise temporal. Inclusive ele importa a biblioteca correta e faz análise e gera o gráfico aqui. Olha só, isso daqui é muito bacana para você aprender como é que faz também. E olha só, ao gerar o gráfico, então a gente tem aqui tendência das transações eletrônicas com cartão de 2000 a 2023. Então ele já traz algumas conclusões, inclusive, que tem um crescimento geral, que a gente consegue observar aqui. Flutuações, a gente vê também as flutuações no gráfico. Eu não faria o gráfico exatamente dessa forma, tá até meio confuso para a gente entender aqui. Talvez para esse exemplo específico a gente tenha que limpar um pouco melhor esses dados e fazer com um formato diferente. Provavelmente um gráfico até de barras aqui já melhoraria algumas coisas. E possível anomalia. A queda brusca em algum momento próximo de 2020 pode indicar anomalia ou evento significativo que afetou as transações. Por exemplo, uma crise econômica. Então aqui, ó, lá depois de 2020 a gente teve essa anomalia. E faz sentido se a gente pensa na pandemia, né? Então foi logo ali no final de 2019 e aí depois a gente teve um impacto econômico. Tô chutando que é isso aqui, mas é bacana como é que ele consegue trazer essas observações. Depois ele faz uma análise por categoria. Então ele faz aqui uma quebra similar. O problema é que se a gente observa bem aqui, essa coluna que ele utilizou para fazer a análise, na verdade não tem muito a ver com categorias. Aparentemente a categoria é a coluna K. Para análise de categoria, utilize a coluna Series Title 2 e gere os mesmos gráficos. O que ele faz aqui é exatamente o que a gente estava fazendo. Ele vai olhar os valores únicos e vai gerar essas categorias. Então, representam diferentes aspectos das transações eletrônicas com cartão, incluindo tipos de indústrias, métodos de pagamento, crédito ou débito, tipos de produto, consumíveis ou duráveis e outras métricas. Então, isso aqui provavelmente vai fazer mais sentido. Vamos ver o resultado final. Então, aqui já teve um pouco mais de sentido, já que ele dividiu por categorias que tem mais sentido aqui para a nossa análise. Ficou um pouco esquisito também essa quantidade de categorias que não tem nada. Mas enfim, você entendeu a ideia disso aqui. E aí ele já traz as conclusões, mais uma vez. E voltando lá nas conclusões anteriores, ele fala da tendência de crescimento, foi uma coisa que a gente já comentou. Distribuição por categoria e sazonalidade. E valores. E ele inclusive fala sobre os valores que estão ausentes e suprimidos. Ele finaliza a análise. Se houver mais alguma análise ou pergunta específica que você gostaria de explorar, por favor me avise. Então a gente pode pedir aqui, ó, número de transações. E aí ele traz análise. Ele inclusive explica como é que ele faz essa análise. Então ele vai fazer, vamos lá. Então ele vai, precisamos agrupar os dados por período, por mês e somar o número de transações para cada mês. Em seguida podemos classificar os resultados e selecionar o segundo maior valor. E o mês com o segundo maior número de transações eletrônicas com cartão foi março de 2020. Assustador, não é? Perceba que essa ferramenta ela surgiu não tem nenhum ano, assim, surgiu para o público. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal, quebrei a cara, eu achei que as coisas aconteceriam de forma muito mais lenta. Lá no início eu achei que isso não substituiria de forma tão rápida. Depois eu voltei aqui no canal, comentei a minha opinião, depois que eu vi o GPT-4, vi a força disso aqui, eu percebi que a gente tem que se adaptar a esse novo modelo de trabalho. Depois eu voltei aqui e ainda fiz um vídeo comentando sobre um plugin que criaram que te permite criar vídeos. E aí não tem muito a ver com análise de dados, substitui mais o meu trabalho aqui no YouTube, mas aí você percebe que vários trabalhos estão sendo ou substituídos ou vão ter que se adaptar a um novo modelo. Quando eu vejo isso daqui, eu fico assustado? Não. Eu ainda vejo isso com bons olhos. Eu sei que tem vários profissionais que têm um grande risco aí de perderem seus empregos por conta desse tipo de análise. E tem sim um risco também do empresário pensar, pô, para que eu preciso de um analista, cientista de dados se eu posso utilizar isso? Eu vou te responder agora.
Para você que está entrando na área ou já entrou na área e tem medo disso aqui substituir o seu trabalho, a minha mensagem para você é a seguinte. Há um tempo atrás, não muito tempo assim, a gente precisava de uma profissão, de uma pessoa que ia lá na rua acender os postes ali, a lamparina, ela tinha que ir lá acender e botar fogo ali. Depois disso, na época que foi criada ali o poste, como a gente conhece hoje, só que lá no início, esses profissionais entraram em greve e várias pessoas da sociedade se questionaram, a tecnologia é uma coisa boa ou é ruim? Porque olha só, essas pessoas vão provavelmente perder o emprego, assim como perderam. Mas qual que foi depois de muito tempo, qual que foi a conclusão da história? Hoje existem outras funções que estão substituindo essa posição manual da pessoa ir lá e acender esse poste, que não é uma coisa nem eficiente, tanto para o trabalhador quanto para o sistema em si. Hoje temos sistemas muito melhores que quando a luz do sol para de bater lá no poste, ele sabe exatamente que ele tem que acender a luz. Então a gente tem sistemas muito mais eficientes e por trás disso existem profissionais não só pensando, mas executando tarefas para fazer esse novo sistema funcionar. E não é diferente aqui. A primeira linguagem de programação criada foi o Assembly, que é uma linguagem super difícil, super complicada, que a gente chama de baixo nível. Ela está muito próxima do 1 e 0. Ela é realmente muito difícil de trabalhar. E o cara que estava estudando Assembly memorizou tudo, utilizava no dia a dia e viu todo esse progresso de linguagens mais de alto nível, como Python, por exemplo, que é uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil, muito mais próxima da nossa linguagem. E não só isso, mas ferramentas ali ao redor do Python, ferramentas interpretadores que te ajudam a corrigir o código, que já percebem onde que tem erro no código. Quando isso começou a acontecer, esse grupo de profissionais mais antigos se dividiu em dois principais. O primeiro deles negou a tendência e foi contra ela e ficou para trás. O segundo grupo se adaptou, não só isso, mas muitas vezes esses profissionais mais antigos, eles criaram a própria empresa, contrataram o pessoal mais novo que conhecia Python, por exemplo, e essa combinação de profissionais antigos e novos criou toda essa transformação de transferência de conhecimento de uma parte, a experiência de uma pessoa que trabalhou na área, que inclusive ajudou a criar o que existe hoje, com um profissional novo que já está um pouco mais acostumado com a tecnologia nova, com as coisas novas. Então essa transferência de conhecimento ela é super importante. E o que isso tem a ver com tudo isso que eu te mostrei? O ponto aqui é que essa feature nova do ChatGPT, ela não é muito diferente de um interpretador de código que te fala se o código está certo ou errado. A questão aqui é quais vão ser as tarefas do dia a dia, as tarefas manuais, por exemplo. A gente percebeu que a limpeza de dados, não é que a gente pode confiar 100% nisso, mas grande parte da limpeza dos dados já pode ser substituída provavelmente por esse tipo de tecnologia. Por quê? É repetição. Limpeza de dados é repetição. Depois que você faz algumas vezes, você percebe que é manual, é repetição. Não tem que ser um gênio para perceber que estão faltando dados ali em alguma coluna. Então se você joga aqui, ao invés de trabalhar por horas procurando, limpando, ajustando formatos, aqui nesse caso a gente não teve problema de formato, mas formato de data, formato de nome de cidade, por exemplo, isso a gente tem que ajustar tudo. E ter o computador te ajudando nessa hora e percebendo quais são as falhas, isso já é um avanço muito grande. Você pode utilizar seu tempo para pensar. Além disso, para não ficar para trás, foque na indústria, no conhecimento do negócio. Eu repito e repito isso daqui no canal. Se você foca somente nas ferramentas técnicas, olha o que está acontecendo aqui. Obviamente, você tem que conhecer as ferramentas técnicas. Se você não sabe nada de Python, se você não sabe nada do CSV, não sabe nem abrir o CSV, não adianta nada você jogar o arquivo aqui. Você não vai saber fazer as perguntas corretas para ele. Então, foque, claro, em aprender as ferramentas, mas foque em aprender as ferramentas nesse modelo novo. Eu sei que isso vai demorar provavelmente um tempo para as empresas começarem a realmente utilizar. Por quê? Porque esses dados aqui são públicos. Mas se você tivesse uma empresa aí de bilhões, você não ia deixar os profissionais ficarem fazendo o upload dos seus dados ali tão valiosos dentro de uma ferramenta que é muito nova. A gente não sabe o que pode acontecer com esses dados. Inclusive, esses dados estão sendo utilizados para treinar o modelo. Então, não é uma coisa super segura, digamos, dependendo da empresa. Então, apesar assim, de demorar um pouco, na minha opinião, para isso daqui virar moda, foca em conhecer a indústria, foca em conhecer o negócio. E aí você vai saber fazer as perguntas corretas e vai utilizar essa ferramenta a seu favor para limpar os dados, para te ajudar a ser um braço direito ali para analisar os dados também. Talvez alguma conclusão que você não tenha percebido, ele vai perceber e vai te falar.
E algumas coisas ele vai te falar, mas você vai perceber pela sua experiência que não são tão corretas assim. Porque isso daqui é um computador, ele está repetindo uma coisa, por mais assim bonito que seja, por mais que pareça uma coisa criativa, uma coisa inovadora, isso daqui está basicamente repetindo processos anteriores. Então utilize a sua experiência, o seu conhecimento, a sua criatividade a seu favor. Esse aqui é o canal Carreira Analítica. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. O que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários que eu estou curioso para saber. Um abraço e até o próximo.